Hoje é dia 27 de março de 2016, domingo de Páscoa. Hoje é um dia muito especial tanto para judeus quanto para cristãos. Aliás, eu acredito que seja a principal data tanto do calendário judaico quanto do calendário cristão. E muitos podem até achar absurdo comparar a Páscoa judaica com a Páscoa cristã, dizendo que uma não tem nada a ver com a outra, que enquanto a Páscoa judaica comemora a libertação do povo hebreu do Egito, a Páscoa cristã comemora a ressurreição de Jesus Cristo. Mas se pararmos para pensar, porque tanto um evento quanto outro estão registrados na Bíblia, essa mesma Bíblia, que tanto o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tanto um quanto o outro são palavras de Deus. Embora o Antigo Testamento se refira à época da lei e o Novo Testamento se refira à época da graça, mas isso é uma outra discussão. Mas tanto a Páscoa judaica quanto a Páscoa cristã pode ser resumida em uma única palavra: libertação. Por quê? Porque a Páscoa judaica se refere à libertação do povo hebreu do Egito, porque o Egito era uma nação idólatra que adorava muitos deuses, que sofreu muitas pragas, o faraó resistiu a libertar, não queria libertar de jeito nenhum o povo hebreu, que já é escravo por 430 anos, sofreu escravidão no Egito, e após muitas manifestações do poder de Deus por meio das pragas, o faraó finalmente permitiu que o povo hebreu fosse libertado. Aí depois se arrependeu, foi lá para o Mar Vermelho ao encontro dele para destruir o povo hebreu. No fim, o povo hebreu atravessou o Mar Vermelho e os egípcios tentaram fazer o mesmo e foram destruídos. Ou seja, houve a libertação do povo hebreu. É claro que aconteceram uma série de outras coisas depois, mas isso não vem ao caso de falar agora. Agora, no caso da Páscoa cristã, a partir do momento que Jesus Cristo veio a este mundo para pregar como Filho de Deus, ele desceu de sua glória lá no céu, deixou de lado o seu trono no céu, onde estava sentado à destra de Deus, e veio a este mundo para nascer como ser humano, viver como ser humano, embora sem pecado, mas ele veio com a missão de morrer por nós, porque o ser humano, a partir do pecado de Adão e Eva, o ser humano deixou de ter comunhão com Deus, ele deixou de fazer parte, de ter aquela intimidade com Deus. E para poder se aproximar de Deus, o ser humano precisou da ajuda de sacerdotes, de sacrifícios de animais, para aplacar de Deus. E a partir do momento que Jesus Cristo veio e se ofereceu a si mesmo com sacrifício, mesmo sendo Filho de Deus, mesmo não tendo pecado, a partir do momento que Jesus Cristo se ofereceu a si próprio como sacrifício em nosso lugar, em lugar da humanidade pecadora, da humanidade separada de Deus por causa do pecado, aí Jesus Cristo passou a levar-nos para junto de si novamente. A partir do momento que nós crescemos nele, a partir do momento que nós nascêssemos de novo, segundo Jesus falou a Nicodemos lá no Evangelho de João capítulo 3, a partir do nosso novo nascimento, nossa crença nele como Filho de Deus, como único suficiente Salvador em nossas vidas, como único mediador entre Deus e os homens, nós teríamos livre acesso ao Pai, porque a partir da morte de Cristo, o véu do templo se rasgou e como um símbolo de nosso livre acesso ao Pai. Ou seja, não precisaríamos mais de sacerdotes, não precisaríamos mais de sacrifícios de animais, porque o cristão, aquele que creu em Deus, que creu em Jesus Cristo, que se entregou nas mãos de Deus e foi selado pelo Espírito Santo, ele passou a fazer parte da família de Deus, ele mesmo passou a ser sacerdote, porque um dos fundamentos da reforma protestante é o sacerdócio universal de todos os crentes, ou seja, todos nós, filhos de Deus, novas criaturas de Jesus Cristo, passamos a ser sacerdotes, porque passamos a ter livre acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Isso foi consolidado por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo não permaneceu no túmulo, ele ressuscitou 3 dias depois. E, portanto, se a Páscoa judaica significa libertação, a Páscoa cristã também significa libertação, porque por meio da morte e da ressurreição de Cristo e de nossa morte e ressurreição com Ele, porque nós, quando somos libertos do pecado, nós morremos para o pecado, morremos para este mundo e passamos a viver para Deus, passamos a viver de acordo com a vontade de Deus. Então é como se fosse uma ressurreição nossa também. E Jesus Cristo, por ter sido o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado,
ele passou a ser o primeiro a ressuscitar, a ressurreição que nós teremos um dia, quando nós formos transformados, quando a partir da volta de Cristo, primeiramente os mortos, os que já morreram ou continuam mortos, ressuscitarão, e depois os que permanecerem vivos, os que estiverem vivos por ocasião da volta de Cristo, serão arrebatados, ter o corpo transformado, glorificado, ou seja, será como se fosse uma ressurreição também. Então, a ressurreição de Cristo prefigura a nossa própria ressurreição para a eternidade celestial. Então, e o apóstolo Paulo esmiuça bem isso lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Eu não lerei o texto todo porque é longo e precisaria de um estudo muito aprofundado. Ou seja, este vídeo não seria suficiente para comentar o capítulo 15 inteiro da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas eu lerei pelo menos os versículos, a partir do versículo 12, para que vocês tenham uma ideia do que Paulo quis dizer a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, como símbolo, como precursor da nossa própria ressurreição. Olha o que diz aqui. Ora, se é corrente pregar-se, deixa eu ver aqui, pegar o vento aqui. Se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? No caso dos saduceus, eles não criam na ressurreição dos mortos. E alguns dos primeiros cristãos também não criam nisso, na ressurreição dos mortos. Não lembro se foi os gnósticos. Sei que existiam doutrinas heréticas na época de Paulo que não criam que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, ou não criam na própria ressurreição dos mortos, pegando carona com os saduceus. Mas vamos complementando aqui o que diz aqui o apóstolo Paulo. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé, a vossa fé. E somos tidos por falsos testemunhos de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Espera aí. E enquanto tento conter o vento aqui, uma das coisas que foram espalhadas logo que Jesus Cristo ressuscitou, se nós vemos lá um dos evangelhos, não lembro qual agora, o final de um dos evangelhos pelo menos, é de que Jesus Cristo, o corpo dele teria sido roubado pelos discípulos, que na verdade foi tudo uma farsa, tal, que foi tudo armado pelos discípulos para que o povo, os cristãos, crescem na ressurreição de Jesus Cristo e o cristianismo, no caso que era chamado de seita do caminho, continuasse. Aqui, agora que eu vi aqui, é Mateus 28, de 11 a 15. Dê uma olhada na nossa Bíblia, o texto de Mateus 28, de 11 a 15, que narra a mentira que os judeus contaram com a ajuda dos soldados, tal, dos políticos da época, a respeito da falsa história que circularam entre os judeus e muitos até hoje creem nisso, de que o corpo de Jesus teria sido roubado, tal, que não houve ressurreição coisa nenhuma. Mas continuando aqui, aproveitando que eu consegui segurar o vento, que está ventando demais hoje, que já estamos no outono, e essa época do ano costuma ventar muito, por causa do frio e tal. E se somos falsos testemunhos de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda está permanecendo nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, ou seja, os que estão mortos ainda em Cristo. E se a nossa esperança, presta atenção, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque muitas pessoas vivem como se ou tentam, como se fosse possível viver sem ter a Deus, sem ter a presença de Deus na vida deles, e como se vivendo somente o agora, vivendo somente o hoje, não se preocupando com o futuro. Pessoas acumulam riquezas, acumulam bens, acumulam fama, glórias, poder terreno, como se a vida neste mundo fosse suficiente, ou então fazendo o possível para viver eternamente, e vão para academia, e vão para fazem cirurgia plástica, ou seja, procuram viver o aqui e agora, sem se preocupar com o futuro, como se
a nossa felicidade, a nossa esperança se limitasse apenas a este mundo, a esta vida. E se as pessoas que pensam assim, elas são infelizes, mesmo sem perceberem. Tanto porque quando a pessoa chega ao auge, quando a pessoa chega ao topo, humanamente falando, a vida dela fica vazia e a pessoa acaba tendo que se refugiar nas drogas, na bebida, em várias compulsões de vícios para tentar encontrar preencher o vazio preencher de uma maneira vã, de uma maneira inútil, o vazio em seus corações. Mas que elas não sabem que elas só conseguiram preencher esse vazio com Jesus Cristo, com a presença do Espírito Santo na vida delas. E o apóstolo Paulo continua aqui nos versículos 20 a 22. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, assim como o pecado nos levou à morte, como Adão e Eva, eles pecaram e condenaram a humanidade inteira após eles, todos os descendentes deles, por causa do pecado, Jesus Cristo veio a este mundo para quebrar tudo isso, para anular tudo isso a partir da morte dele na cruz, da sua ressurreição. Porque ele não permaneceu no sepulcro, ele ressuscitou, ele saiu do sepulcro e ele deu as últimas instruções aos discípulos, tal. Ele apareceu para mais pessoas, como esse próprio capítulo 15 da primeira carta de Coríntios diz no início, Paulo comprovando que Jesus realmente ressuscitou, que não era uma lenda, não era uma invenção, que havia testemunhas da ressurreição de Cristo, tal. E assim, depois de Jesus Cristo subir aos céus, ainda apareceria a Paulo, numa visão, na estrada de Damasco. E seria responsável, ele mesmo comissionaria Paulo a ser o apóstolo dos gentios, pregar o evangelho aos gentios e permitir que esse texto, tanto essa carta como várias outras, chegasse até nossos dias. E o próprio evangelho, o próprio cristianismo, se não fosse Paulo, certamente o cristianismo ficaria restrito lá ao Oriente Médio, aquela da Europa, e não chegaria até nós. Mas pela graça de Deus, por meio de pessoas como o apóstolo Paulo e tantos outros ao longo da história, o evangelho chegou até nós. E esse mesmo Jesus Cristo, por meio do Espírito, usando o Espírito Santo, por meio da sua palavra, nos fala essa mensagem, para que nós deixemos de lado o nosso apego a este mundo, aos bens materiais, a esta vida terrena, e procuremos a verdadeira liberdade, que é a liberdade em Cristo Jesus, libertação do pecado. Relembrando a libertação do povo hebreu do Egito, que é a Páscoa judaica, onde o povo hebreu saiu de uma terra idólatra, de uma terra pagã, para cultuar a Deus no deserto e mais tarde na terra prometida, e como símbolo da nossa libertação do pecado, porque cultuando a Jesus Cristo, servindo a Jesus Cristo, permitindo que o Espírito Santo nos revista, nos transforme, nos molde, de acordo com a vontade de Deus, nós estamos nos preparando para a eternidade celestial com Cristo, para reinarmos com Ele no céu. E eu gostaria de terminar este vídeo citando o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 13. Porque a libertação lembra liberdade, só que a liberdade do mundo não tem nada a ver com a liberdade que Deus espera de nós. Como diz aqui na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque muitos acham que liberdade é fazer o que dá na cabeça, é não ter nenhum, não seguir regra nenhuma, não seguir lei nenhuma, não seguir norma nenhuma, é viver assim numa verdadeira anarquia espiritual, sem obedecer a ninguém, sem atender às ordens de ninguém, ou seja, vivendo na vida louca, como diz na gíria hoje, vida louca. Mas a liberdade, verdadeira liberdade de Jesus Cristo, a verdadeira liberdade que Deus espera de nós, não é vida louca, não é anarquia, não é viver de acordo com aquilo que dá na cabeça, porque o coração é enganoso, nossa mente humana é corrompida, é perversa, e somente teremos a verdadeira liberdade, somente desfrutaremos da verdadeira liberdade se Jesus Cristo nos libertar. Se Jesus Cristo nos libertou, se você já é liberto em Cristo, amém. Se você não for ainda, creia nisso que eu estou dizendo, que não é de mim,
não vem da minha boca, que vem do próprio Deus para o seu coração. Deus falou primeiramente a mim, para depois falar a você. Creia nisso que você será verdadeiramente feliz. E finalmente, eu gostaria que você acessasse aqui embaixo, o link que está aqui embaixo na descrição, porque eu abri uma conta no Instagram. Se você tem conta no Instagram, siga-me lá e ajude-me a entender por que é que eu não consigo comentar em todos os perfis no Instagram. Porque assim, em algumas páginas do Instagram, inclusive aquelas as quais eu sigo, às vezes eu comento alguma coisa, aparece lá que meu comentário não pode ser postado porque é impróprio, porque é abusivo e tal. Então ajude, coloque aqui nos comentários o que eu devo fazer para postar um comentário no Instagram sem receber uma mensagem, um aviso desse, tá bom? Então que Deus abençoe, que Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e adicione os seus favoritos. E eu sei que você assistirá esse vídeo depois que passar a Páscoa, mas na próxima Páscoa, em outras Páscoas, enfim, que esse vídeo não se limite apenas a Páscoa, mas que seja para toda a sua vida, para todos os dias da sua vida, que você possa compartilhar, dividir com seus amigos, seus parentes, para respeito da necessidade de buscarmos a verdadeira liberdade, a libertação em Cristo e a crença de que Jesus ressurgiu dentre os mortos para que nós crescêssemos nele, que pudéssemos ressuscitar um dia com ele também e gozarmos a eternidade com ele. Deus abençoe e até depois, se Deus quiser.